Quantas vezes me vi no banheiro da casa dele toda encolhida, sentindo a saliva quente dele no meu corpo, enquanto ele gritava: "Pare de chorar como um neném, você é louca, ninguém mais te aguentaria." Quantas vezes fiquei tremendo ali no chão, contando as respirações, quase sufocando no ataque de pânico causado por um desses acessos de loucura. Mas ele nunca me bateu. Quantas horas fiquei ali no chão daquele banheiro depois dele ter voltado para a cama, meus olhos vermelhos dos vasos estourados? Quantas vezes ouvi o ronco e percebi que ele tinha pegado no sono a não mais de 1 metro de distância, enquanto eu hiperventilava, ainda à mercê do ataque de pânico? Quantas vezes sussurrei: como vim parar aqui? Como virei essa mulher? Quantas vezes disse para mim mesma: levanta, chama um táxi e vai embora? Quantas vezes me levantei e não me reconheci no espelho? Quanto ódio eu senti pela mulher que me olhava de volta? Mas ele nunca me bateu. Quantas vezes voltei para aquela cama em vez de entrar num táxi e acordei com os braços dele em volta de mim, dizendo que a culpa tinha sido minha? Ele não era assim. Eu é que trazia à tona esse lado dele. Eu tinha que mudar. Parar de acusá-lo. Se eu fosse mais gentil, ele reagiria de outro jeito. Quantas vezes mudei minha abordagem antes de perceber que a única maneira de evitar o abuso era não tocar no assunto? Mas ele nunca me bateu. Quantos e-mails e mensagens de texto eu encontrei? A quantas festas fomos sabendo que uma das mulheres estaria presente? Aprendi a não falar do assunto para que eu não estragasse a noite. Quando alguém da família dele me perguntou se era o meu batom que estava embaixo da almofada do sofá, simplesmente o joguei fora e não disse mais nada. Nem ela. Outra humilhação sofrida em silêncio. Mas ele nunca me bateu. Quantas vezes ele me disse que ia dormir, que tinha um jantar com um cliente, que não ouviu o telefone, mas na verdade estava com outra? Quantas vezes ele ignorou minhas ligações e no dia seguinte disse que não tinha acontecido? Era sadismo. Eu via como ele gostava desse poder. Quantas mentiras difamatórias ele inventou e espalhou para meus antigos colegas e amigos quando eu o abandonei? Quantas vezes ele manchou minha reputação? Quantas vezes voltei acreditando nas promessas de que ele era um novo homem, acreditando em cada desculpa? Mas ele nunca me bateu. Quantas vezes uma amiga foi me resgatar quando ele me expulsou da cama depois de eu perguntar sobre as outras mulheres? Quantas vezes voltei para ele antes que essas amigas ficassem fartas de me ajudar? Quantas vezes o defendi e justifiquei seu comportamento quando contei para uma amiga o que ele tinha feito? Quando foi que simplesmente parei de contar para as pessoas para evitar a vergonha da loucura que eu estava vivendo? A vergonha de ser uma mulher independente e forte que não conseguia se livrar de uma situação tóxica. Quando foi que parei de ter expectativas? Mas ele nunca me bateu. Como eu poderia explicar que achava que a culpa era uma parte minha, apesar de sentir vergonha de ouvir aqueles chavões saindo da minha boca? Ninguém realmente entendia. Ninguém o conhecia como eu. Minha função era protegê-lo da verdade do que ele fazia comigo. Não poderia deixar que achassem que ele era um monstro. Não contaria para ninguém. Estava totalmente sozinha. Mas ele nunca me bateu. Na minha solidão, não enxergava mais nos olhos dos outros o reflexo que indicava que era normal. Só enxergava o reflexo nos olhos dele e comecei a acreditar no que ele me dizia sobre mim. Comecei a acreditar nas explicações irracionais dele, apesar do meu coração e dos meus olhos. Deixei que ele definisse a realidade. Me isolei. Era mais fácil cortar minha rede de apoio que ter que mentir, do que ter que encarar a humilhação da minha realidade. Parte de mim sabia que quando soubessem tudo o que estava acontecendo, as pessoas me forçariam a sair dali para sempre. Não poderia voltar. E eu sabia que precisaria voltar. Mas ele nunca me bateu. Estabeleci um limite, uma fronteira que não atravessaria. No minuto que ele me batesse, eu iria embora. Mas na verdade eu sabia que nem assim eu iria embora. Teria racionalizado. Ao me bater, ele perceberia como as coisas estavam fora do controle. Tudo mudaria.
Não teria de ir embora. Se ele me machucasse, estaria me mostrando que me amava. Ele se importava tanto comigo que era capaz dessa loucura. Ele gostava tanto de mim que era dominado pela raiva, ou pelo ciúme, ou pela tristeza e simplesmente não conseguia se controlar. Quando tudo terminou, não tive direito a luto. Ninguém era capaz de entender como amor, ódio, medo e conforto poderiam coexistir. Não entendiam que, além de abusar de mim, ele era meu confidente, a pessoa para quem eu cozinhava, a pessoa que passava o domingo chuvoso assistindo TV comigo, a pessoa que ria comigo, a pessoa que me conhecia. Perdi meu companheiro. Como explicar que o abuso era só uma parte dele? Como explicar isso para si mesmo? Até hoje eu lembro de momentos carinhosos e me pergunto se as coisas eram tão ruins assim. Ainda tenho dificuldades em reconciliar como ele podia me amar e me machucar, como se eu fosse a inimiga. Como criança, estou aprendendo a redefinir as fronteiras do comportamento normal e realinhar minhas expectativas. Tenho de lembrar que atos de violência nunca podem ser atos de amor. Pela primeira vez, enxergo meu próprio reflexo em outras mulheres que saíram da profundeza do abuso. Mulheres indescritivelmente corajosas que nunca conheci, mas que compartilharam suas histórias e, ao fazê-lo, me salvaram. Essas mulheres me abraçaram com sua dor e, mesmo sem saber, me convenceram de que eu não estava sozinha, que mereço mais. Fazia muito tempo que eu não acreditava nessa verdade. Saber que outras mulheres passaram pelo mesmo que permitiu que a vergonha se dissipasse. Eu costumava achar que era louca ou sensível demais porque eu não conseguia conciliar o amor com o abuso. Me permiti aceitar que ambos existiam. As histórias delas me permitiram me perdoar, reconhecer como aquela fronteira era arbitrária. Me reconhecer nos olhos dela permitiu dar nome à pessoa que abusava de mim, dar nome à minha experiência de vítima de abuso e me libertar. Espero que minhas palavras abracem outras mulheres. Espero que elas deem força e amor de que elas precisam para sair das profundezas.